Marcos, assim, só uma observação que eu acho assim, muito interessante é que onde ele vai trabalhar com ensino médio, ele sempre consegue um coral e com várias vozes masculinas. Eu não sei qual é o segredo, né? Porque é difícil, às vezes, a gente Marketing. conseguir, né? Conseguir. E isso que eu fico impressionada com ele. E assim, o Marcos, ele tem uma história de canto coral aqui, juvenil, muito forte aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde, principalmente no Rio, que ele trabalhou durante muito tempo no Colégio Dom Pedro II, né, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e um trabalho muito bacana que ele desenvolvia lá, de coros juvenis, né, coro juvenil, e em relação à formação do Marcos, ele tem o bacharelado em regência e piano pelo Centro Universitário do Conservatório Brasileiro de Música. Tem também a licenciatura na mesma instituição, o mestrado também no Conservatório Brasileiro de Música e o doutorado na Universidade Federal da Bahia. E então, assim, o Colégio Dom Pedro II, eu digo assim, porque foi uma referência para você durante muito tempo, né, Marcos? Ele tem esse trabalho bem diferenciado do ensino de música na escola, não só na sala de aula, mas em diversas atividades extracurriculares, a exemplo dos coros, dos grupos de flauta, né, outros grupos instrumentais. E o Marcos, ele já está há algum tempinho no IFBA de Vitória da Conquista, e é isso que eu estou falando para vocês, que para mim a surpresa foi chegando lá e já montou um coral com muitas vozes masculinas, né? Depois tem que contar aí o segredo já desse marketing, como é que você faz aí. Então, gente, é com vocês, Marcos, que eu tenho um apreço assim muito, muito grande. Então, Marcos, antecipadamente, muito obrigada. Ok, obrigado a você, obrigado a todo mundo. Tem alguém com o microfone ligado, está dando um equinho aí, acho que talvez seja Simone mesmo. Bom, então, minha gente, eu quero agradecer a Simone por essa gentileza, né, do convite. Eu fico muito honrado, né, de poder falar sobre isso. Assim, durante muito tempo, como ela falou, eu me dediquei muito à regência e tal, mas, assim, acabei que eu me considero, assim, né, digamos, né, se é para departamentar as coisas, eu sou professor do ensino médio, entendeu? Desde o Pedro II, quer dizer, eu comecei a carreira no Estado, né, particular primeiro, depois no Estado lá do Rio, e depois eu trabalhei no Pedro II, logo no início eu trabalhei com o ensino fundamental, depois eu fui para o ensino médio e me achei no ensino médio, enfim, né, e aqui, quando eu me transferi para Conquista, eu sou de Conquista, por isso que eu vim parar aqui de novo, aí eu me dediquei muito, assim, no Instituto Federal a gente só tem ensino médio integrado, então a minha prática, né, toda voltada para isso, e a minha pesquisa de doutoramento é sobre o ensino de música no Instituto Federal da Bahia. Assim, depois eu posso até mandar para a Simone, e ela compartilha com vocês. A minha pesquisa, na verdade, eu fiz um mapeamento de todos os campi do IFBA que trabalham com música, né, e entrevistei os professores, né, desses campi, e fiz depois uma análise dessas entrevistas à luz das práticas, né, da metodologia de Swanwick. Né? Então, é bem interessante porque, né, eu tentei encontrar, né, aquele modelo, né, que chamam aqui por aqui de tecla, né, mas que não é tecla, enfim, né, mas eu não vou dizer, lá na tese eu justifico por que eu não chamo de tecla, né, enfim, e aí
eu busquei encontrar, né, todos aqueles parâmetros do ensino de música dentro das práticas dos professores do IFBA. Bom, mas eu não vim falar disso, então vamos embora. Senão eu preciso correr, porque não vai dar tempo. Eu tentei me organizar a partir dos itens, né, assim, dos passo a passo que Simone mandou para a gente, entendeu? Então ela pediu para a gente falar primeiro da atuação na escola, né? Quer dizer, não necessariamente nessa ordem, mas eu vou seguir a ordem dela, né? Aí ela fala quais são os desafios iniciais, por exemplo, né? Quando eu cheguei no Instituto Federal da Bahia, eu vou focar mais aqui, porque o Pedro II, gente, eu não sei se vocês sabem, o Pedro II é uma escola, é a escola pública mais antiga do país. O Pedro II é a única escola que até, né, antes da formação dos institutos federais, era a única escola com ensino propedêutico que pertencia à rede federal de educação, né? Hoje o Pedro II faz parte da rede federal de educação tecnológica, mas não era assim. E o Pedro II é a única escola ainda que pertence ao governo federal que trabalha com ensino fundamental, né? Todas as outras escolas ligadas à rede federal trabalham, com exceção das escolas de aplicação das universidades, né? Trabalha só com ensino médio, ou seja, os institutos federais, nenhum deles tem ensino fundamental. E, então, no Pedro II, o Pedro II é uma escola gigantesca, a gente tem um departamento de música. Lá, cada disciplina é um departamento, é um organograma bem diferente do que a gente está acostumado, parece muito com o sistema das universidades. E o departamento de música, né, na minha época, tinha 30 professores, imagina, era muita gente, né? E então, por exemplo, na unidade que eu trabalhava, no primeiro momento havia 6 professores de música, né? Então, assim, a escola é muito grande. Portanto, havia uma tradição, né, assim, uma respeitabilidade enorme com o departamento de música. Música e português são as únicas, e matemática, né, são as únicas disciplinas que nunca saíram do currículo do Pedro II, né, algumas outras entram, saem, tal, mas música ao lado de português e matemática sempre permaneceram no Pedro II desde a sua formação. Então, muito, eu digo assim, que é muito fácil, né, seguir, né, o que já está posto, né, no Pedro II. E aí eu vim para cá, e quando cheguei aqui não tinha tradição, havia uma professora de artes visuais no IFBA, ela foi embora quando eu cheguei. Na verdade, ela até me ajudou muito nessa transferência. Eu vim primeiro cedido e tal, porque ela queria muito ir para Salvador, ela não queria ficar aqui. Então, quando eu cheguei, foi a deixa que ela encontrou para pedir a remoção. E assim, ou seja, eu encontrei um cenário, né, que não tinha nenhuma tradição de música, né? A escola já era um pouco antiga aqui, eu cheguei aqui em 2005, né? Bom, então, primeira coisa, não havia sala de música, não havia instrumento, não havia nada, né? Eu peguei um teclado emprestado da minha irmã, levei para o IFBA e fiquei usando esse teclado, né, para os ensaios, como Simone falou, né? No meu projeto inicial já havia, né, a minha indicação, né, a minha, né, afirmativa de que eu queria montar um coro, porque é uma das coisas que eu acredito muito. Eu acredito no coro como um processo de educação musical. Então, né, eu acho que aí está, assim, né, o coro, ele não tem um viés performático, né, assim, a performance acontece na medida em que os objetivos pedagógicos são alcançados e tal. Então, ou seja, o ensaio do coro, ele é mágico, né, assim, o ensaio do coro é um negócio, assim, que eu tenho verdadeiras alegrias, assim, quando termina o ensaio do coro, né, e muito, muito, infinitamente mais do que as apresentações, entendeu? Então, e eu acho que eu passo isso para os meninos, entendeu? Para as pessoas que trabalham comigo. Então, o ensaio, né? Mas eu não posso falar do coro agora, Simone, pelo amor de Deus, senão, né, falar do coro vai aí 300 horas, não dá. Desculpa, só como
observação mesmo. Né? Eu sei. É porque eu adoro falar do coro, né? Da prática do coro. Se vocês quiserem, né, em outro momento eu posso voltar enfim, em outra disciplina, ou, enfim, né? Eu posso voltar em outro momento para falar só do coro, porque aí tem pano para manga. Aí eu trago os exemplos, trago, né, enfim, as gravações e tal. Né? Mas no YouTube tenho várias, assim, vídeos que não foram realmente autorizados por mim, mas que eu gosto, e tem um no meu canal do YouTube que eu vou depois divulgar aqui, que é uma gravação que a gente fez durante a pandemia. Então, aí já não é o coro de estudantes, é o coro comunitário, é o madrigal que abriga pessoas de fora também. Bom, enfim, então eu estava dizendo que encontrei um cenário que era bem complexo, e eu fui, assim, a primeira coisa que eu fiz foi pedir uma sala. Né? Depois de algumas brigas, eu consegui uma sala, que não foi uma sala definitiva, depois, né, mudou e tal, mas a gente tem uma sala bem legal, assim, entendeu? Com muitos instrumentos, a sala é bem montada. Eu faço ensaio do coro lá, com 60, 70 alunos dentro da sala, todo mundo sentado, assim, então é uma sala bacana, né, assim, bem montada, né, assim, com armários de partituras e tal, é muito legal. Todo ano a gente tem um monitor né, que é pago pelos projetos de extensão para ajudar, e a gente tem feito, inclusive, a digitalização do material, então é bem legal. Só que isso não foi fácil, não. No início, inclusive, quando eu pedia os instrumentos, a escola dizia, olha, você está aqui cedido, né, você é do Colégio Pedro II e tal, como é que a gente vai gastar dinheiro, montar uma sala, montar um aparato instrumental e depois você volta? E o meu argumento sempre foi, olha, se eu ficar aqui somente, porque eu não vim definitivo, só depois de alguns anos que eu pedi a redistribuição. E eu dizia para eles, olha, os instrumentos são tão baratos, né, que se os que eu estava pedindo inicialmente só instrumentos de percussão, pandeiro, agogô, entendeu? Não eram instrumentos caros que eu queria inicialmente, né, para o trabalho da sala de aula. Que eu faço, eu trabalho com os meninos, normalmente dois gêneros. Eu trabalho com samba e com baião, né? Então, um grupo trabalha baião e o outro grupo trabalha samba, e então eu precisava dos instrumentos de percussão de samba e também dos instrumentos de percussão de baião, né, para contrabalançar. Bom, enfim, a gente tem em média 45 alunos na turma, né? Então sempre foi essa quantidade, esse quantitativo de alunos que a gente trabalhava. Bom, enfim, depois de muita luta, né, vieram os instrumentos, a gente montou a sala. Depois teve uma outra questão, assim, eu sou pianista também, e a gente organizava algumas coisas na escola, e não tinha piano decente para tocar. E, por incrível que pareça, em Conquista não existe nenhum piano de cauda que esteja num espaço público, né? Tem um piano que está num conservatório, tem um que é numa igreja e tal, e o piano da prefeitura, né, que foi também um movimento meu para conseguir, ele está num museu, né, numa sala muito pequena. Então, assim, né, tem uma briga política para saber para onde esse piano vai, essa briga já dura mais de 10 anos e tal, então o piano está lá. E aí, quando eu vi que isso não ia dar pé, que era uma briga feia, eu, né, fiz uma solicitação à direção do IFBA, e a gente conseguiu comprar um piano de cauda, um Kawai, e ele está, então, alocado no auditório. E é interessantíssimo, porque aí a cidade toda se voltou para o IFBA, né? Começou a chegar um monte de pedidos para as pessoas usarem o piano do IFBA e tal, né? E aí, assim, uma das coisas que a gente colocou como regra, o piano não pode ser usado para audição das escolas, né? Porque todo mundo queria, né, usar o piano do IFBA para isso. Não, a gente, então, criou uma série de concertos. Anualmente a gente tem um projeto, né, de extensão para isso. A gente já teve atrações internacionais, o grupo da UFBA já foi tocar lá,
entendeu? E as pessoas, quando vão, né, buscar tocar em Conquista e sabem que há um piano, né, de concerto alocado num espaço, né, adequado, o auditório do IFA é um auditório bonito e tal, então as pessoas acabam solicitando para usar, e isso é muito legal. Bom, então, assim, o, a história da aquisição, né, assim, porque eu sempre soube que eu ia conseguir, mas no início, enquanto a coisa não vinha, a gente fabricava, isso é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, a gente fabricava os instrumentos de percussão na aula, né? Então, é claro que a gente acabava perdendo, né, perdendo não sei se a palavra é perder, mas a gente gastava um pouco do nosso tempo nessa construção, e assim, aí eu fazia disso uma coisa, um movimento, assim, né? Então, já que vamos construir os nossos instrumentos, aí os meninos se organizavam em grupos, faziam os seus instrumentos, e eles tinham que tirar som do instrumento. O instrumento tinha que ser utilizado numa apresentação musical. E a gente conseguiu, assim, coisas tão legais, né, que, inclusive, uma vez a gente participou de um congresso e eu levei os meninos para tocar, né, esses instrumentos que eles fabricavam. Então, né, assim, foi uma apresentação para mostrar essa eficácia na construção dos instrumentos. Bom, mas quando chegaram os instrumentos, aí eu deixei essa história da construção, porque aí a gente ia, né, explorar mesmo os instrumentos. Mas, ou seja, não tendo instrumento, não vamos chorar, não, entendeu? Vamos tentar vamos fazer percussão corporal, tem milhões de coisas para ser feita. Ela pediu para falar também da relação com coordenação, gestão e tal. Eu só preciso dizer que, assim, com tudo isso que a gente, né, construiu, né, existe uma briga de espaço absurda no IFBA, né, e a sala de música está lá intocada, ninguém ousa, né, mexer, né? Aí eu não sei se eles não ousam porque eu sou brigão demais ou porque respeitam muito o meu trabalho, mas eu acho que é porque o trabalho é respeitado mesmo, eu vou acreditar nisso. Bom, então, assim, eu não vou me ater a isso, né? A atuação na sala de aula, né? Então, ela pediu para a gente falar em linhas gerais da proposta de ensino, né? Então, eu queria assim, falar que, na verdade, assim, ao longo da minha fala aqui, eu já comecei a falar um pouco sobre essas questões, né? Então, quando eu falei, né, da construção de instrumentos e tal, e a gente tem no IFBA algumas, assim, na instituição federal, o professor tem, né, que estar atuando em ensino, em pesquisa e em extensão, né? Aí, o que a gente faz de extensão? Eu tenho 2 projetos, que são os corais, né? Aí tem um coral de estudantes, que só participam os estudantes, e tem um madrigal, que é aberto à comunidade. E, para além disso, tem um outro projeto que eu chamo de leitura e escrita musical, LEM. Então, o ensino médio no IFBA é um ensino integrado, então ele dura 4 anos. Então, eu criei um programa de teoria e solfejo para esses 4 anos. Então, o que eu faço? No primeiro momento, quando eu entro na sala, eu, né, divulgo o trabalho e digo, meninos, olha, quem quiser, o que a gente vai trabalhar aqui na sala de aula é muito diverso, o tempo é muito curto, o ensino de música é só 1 ano, né? E depois, gente, veio em 2014 ou 2015, por aí, chegou um professor de artes visuais que era de Eunápolis e ele acabou conseguindo transferir para cá por conta que a mulher veio trabalhar em Conquista e tal. Aí ele veio redistribuído, né, assim, dentro desse requisito de acompanhamento de cônjuge. Então, quando ele chega, a gente dividiu, então, a sala para artes visuais e música. Então, o que a gente faz? Esses 40 meninos ficam 20 com ele, né, e 20 comigo, assim, né, dependendo do número, metade, metade. E aí, durante um semestre. No outro semestre, a gente troca. Então, todos os meninos têm, durante o ano,
aula de música e aula de artes visuais. Então, na verdade, eu enxuguei um pouco o programa, mas nem tanto, porque você trabalhar com 40 alunos, né, demanda um tempo muito maior do que você trabalhar com 20, com 17 e tal. Então, o número menor acaba que a produção fica bem mais rápida, né? Enfim, a produção caminha num passo muito mais legal. E aí, assim, essa é a nova dinâmica que a gente tem, né? Nova, entre aspas, porque com a pandemia, né, aconteceu aí essa história de que a gente ficou parado um tempo com o ensino, a gente ficou trabalhando só com extensão e com pesquisa. Só para eu não me perder, então, nesse momento, né, que eu entro na sala, eu divulgo para eles que o que a gente vai trabalhar lá é uma linguagem musical não convencional, e que quem quiser trabalhar com música dentro da notação musical tradicional e tal, precisa frequentar esse curso de leitura e escrita musical. Então, na verdade, né, eu já faço ali. Então, todo mundo que tem interesse em ter uma leitura melhor e tal, aí vão para lá. Ao longo, isso inclusive está na minha tese, né, assim, ao longo desses anos, né, 7 alunos, né, depois de fazer esse curso, né, migraram para o ensino de música, e o legal é que eles não precisaram frequentar nem conservatório, nem escola de música, nem nada. Eles tiveram a habilitação necessária. Na UFRGS, vocês não têm a prova de habilitação específica, mas na UFBA e nas outras universidades tem, e eles conseguem fazer esse exame, né, com tranquilidade, né, com base nesse curso que a gente faz. Então, é bem legal esse projeto de extensão, né, que a gente desenvolve. Bom, então é isso. Aí, né, na sala de aula, a gente faz porque eu acredito que você ficar um ano, né, com os meninos, e dentro desse ano você tirar um tempo muito grande para trabalhar a notação musical convencional, eu acho que pode haver um desestímulo, porque assim, na sala de aula, os meninos não estão ali porque eles querem, entendeu? Eles não estão na aula de música porque eles escolheram fazer música, né? Eles estão ali porque é um componente curricular, eles estão lá. Agora, os que vão para o curso de música, aí sim, eles, né, para o curso de leitura, eles estão a fim de aprender aquilo lá. Então, vamos, né, fogo neles. Agora, na sala de aula, o ensino precisa ser muito lúdico, precisa ser conduzido de uma outra forma, para que a gente tenha um resultado musical satisfatório, né, que termine o semestre, termine o ano, as pessoas com vontade, né, assim, o que a gente faz na sala de aula tem que despertar, né, para que o ensino de música prossiga, né, para que eles tenham interesse em seguir, né. Então, o desafio maior que a gente tem agora para falar é sobre essas aulas remotas, né? Mas, assim, embora eu seja um pouco cético, né, quanto ao tempo, né, que a gente vai, né, voltar, né, eu não vou me dedicar aqui a falar sobre o ensino remoto, né? A gente voltou às aulas em outubro, né, do ano passado, e o ano de 2020, a gente tinha tido só 2 semanas de aula antes da pandemia, né? Então, voltamos em outubro, demorou demais para voltar, é uma coisa absurda isso, e a gente vai terminar o semestre agora em maio, o semestre não, o ano de 2020, né? Então, veja que foi um ano muito encurtado, contando aí que a gente teve um mês de janeiro inteiro de férias, né? Então, foi um ano escolar muito encurtado, né? Aí, o que a gente fez, né? Criamos um projeto interdisciplinar, que a gente trabalha com música, artes visuais e desenho técnico, né? Então, somos 4 professores, a gente criou um projeto que se chama Som, Imagem e Movimento, e
assim, na primeira unidade, que foi até dezembro, né, de outubro a dezembro, a gente trabalhou com Kandinsky, né, e os meninos criaram, o professor de artes visuais ensinou a eles a trabalhar com a técnica de stop motion, e eles, então, criaram os stop motions com base nas formas geométricas que trabalharam em desenho e usando trilhas sonoras, né, de música. Então, a gente, né, ao longo do semestre, a gente trabalhou os conteúdos, né, o meu desafio foi entrar nesse universo aqui, né, esse universo, vou até tirar aqui, mas esse universo remoto, né, virtual, e a gente teve cursos e tal para trabalhar um pouco, né, para sair um pouco da caixinha, mas precisa ter aulas assíncronas, né? Então eu acabei me tornando um youtuber, né? Assim, né? Muito interessante. De repente, né? Eu fui forçado, eu que sempre fui um pouco distante da tecnologia, fui forçado a isso e lá estamos nós, né? Eu vou depois divulgar, acho que eu vou botar aqui no chat. Tem assim, na primeira unidade, a gente trabalhou com os parâmetros, né, do som. Aí eu fiz um vídeo sobre duração, um vídeo sobre altura, um vídeo sobre timbre, outro sobre intensidade. Esses vídeos estão no YouTube. Eu vou botar o link aqui de duração, porque ele tem a ver com o que eu vou falar agora, tá? Deixa eu ver a hora. Meu Deus, deixa eu correr. Então, vamos lá. Então, ela pediu então para falar, né, do desenvolvimento, né, a partir de uma prática. Como eu disse no início, os meninos, eu digo aos meninos que não dá tempo a gente trabalhar com a notação musical. Então, para que seja prático desde o início, né, vamos trabalhar com uma notação diferenciada. O texto que a gente vai entregar para vocês hoje, né, já está com Simone, ela vai mandar o PDF, ele tem uma explicação bem legal sobre a origem dessa linguagem, dessa escrita musical não convencional, que é o que eu vou trabalhar com vocês hoje, né? Então, eu vou falar, então, do ensino de música em Vitória da Conquista, né? Quer dizer, no IFBA de Vitória da Conquista, né? E o ponto é esse aqui, ó, escrita musical não tradicional ou não convencional, que essa o nosso foco agora, a partir de agora. O que é isso? Eu trabalho com os meninos com movimentos, né, corporais, né, na expectativa de que eles entendam o que é pulso musical, né? Então, a gente anda, a gente bate palma, a gente busca timbres diferenciados em palma, a gente cria grupos dentro da sala de aula, pequenos grupos com palmas. Então, um grupo faz o pulso musical, o outro grupo faz uma célula rítmica que se encaixe dentro daquele pulso musical. Por exemplo, esse grupo aqui está fazendo uma palma que eu chamo de palma grave, que é isso aqui, ó. Tá? Enquanto esse grupo está aqui fazendo esse pulso, o outro faz, que é a palma média, tá? 2 palmas para cada pulso. Um outro grupo vai fazer, então, ó, tá? 4 palmas, né, para cada pulso. E aí a gente, né, vai fazendo um rodízio, troca os grupos e tal, e aí quem é o grupo, qual é o grupo que manteve, que conseguiu segurar a gente, para a gente não correr, para a gente não... Aí eles chegam à história da palma grave como pulso, né? Então, isso está... Toda música tem que ter um pulso musical e tal, e eu vou começando a trabalhar com isso. Quando essa história está bem arrumadinha, né, então a gente parte, né, para essa questão da grafia, né? Veja, eu tenho aqui esse quadro, esse retângulo, né, que é um quadradinho pequeno.
em parênteses, seria, então, o ponto de partida, tá? Então, esse é o tamanho visual, esse é né, a visualização do nosso pulso, tá? Então, tudo que você encontrar nessa anotação, que for desse tamanho, é essa palma grave aqui, é o pulso, né? Então, eu tenho aqui, ó, se o pulso é esse, né, eu vou cantar, tá? Ó, então, a gente tem tá, 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 né? Ficou tranquilo, né? Então, o retângulo maior, ele, embora a matemática não esteja tão fiel ali, mas ele tem o dobro do tamanho do retângulo menor, né? Então, ele representa o dobro do pulso, tá? Então, Marcos, você falou da palma grave como pulso, falou né, da subdivisão desse pulso em 2 sons e da subdivisão desse pulso em 4 sons. Como é que fica o som maior, né? Maior do que um tempo, né? Aí a palma já não ajuda muito, entendeu? Aí pronto, vamos pegar os instrumentos aqui. Que instrumento, então, tem um som que é mais longo, um som que consegue, né, dependendo da batida que você faz no instrumento, ele consegue ter uma longevidade, uma prolongação. Aí eles pegam os instrumentos, a gente tem zabumba, enfim, tem um monte de instrumento lá, eles pegam os instrumentos, a gente tem todo o material esqueci agora, Simone, que tem os xilofones, me ajuda. Off, não sei o que é. Off, isso, todo instrumental off, obrigado. A gente tem todo instrumental off, xilofones de vários, e metalofones também de vários tamanhos e tal. Então, eles vão lá, encontram, aí eles começam a buscar nos instrumentos quais são os que conseguem. Aí eles descobrem que o xilofone, que o metalofone, né, tem um som mais longo, né, porque por ser metal, o som prolonga mais do que na madeira, né, do xilofone e tal. É bem interessante. Aí começa, então, o primeiro contato com os instrumentos, tá? Bom, entendido isso, então a gente parte para essa leitura que, no dia a dia, a gente não chama de escrita musical não convencional. No dia a dia é quadradinho. Vamos para a aula do quadradinho, vamos para a aula dos quadradinhos, e a gente chama a aula dos quadradinhos, né? Então, veja aqui, nesse quadro, eu tenho aí 8 sons, 8 quadrados na primeira linha, tá? Sobre esse quadrado, eu tenho traços verticais, tá? Então, quando eu tenho um quadrado com um traço vertical sobre o quadrado, esse quadrado é do tamanho do pulso, tá? Então, essa é a primeira questão que eles precisam absorver, tá? E eles absorvem isso muito rápido, tá? Então, se eu quero ter 2 sons dentro de um pulso, eu vou agrupar 2 traços verticais com uma linha horizontal, né? Vocês conseguem ver o quadro e me ver? Dá para ver ou está muito pequeno? Dá para ver? Beleza. Então, eu vou ter essa linha horizontal agrupa 2 sons no mesmo tempo, tá? E quando eu tenho, né, 4 quadrados agrupados por 2 linhas horizontais, eu tenho, então, 4 sons num tempo, certo? Então, lembra da palma, né? Da palma média, né? Tá? Esse, então, são os 2 quadrados agrupados, né, no tempo. E os 4 quadrados, tá? Os 4 quadrados agrupados no mesmo tempo é o que a gente chamou ali de palma aguda, tá? Com 2 dedinhos e tal. Então, uma aula, né? Então, eu estou aqui trabalhando com vocês que são músicos, enfim, né? Que são professores, essa aula é dada para um menino que nunca viu música na vida, que nunca, né? E interessante observar que todo ano, no primeiro dia de aula, eu faço
uma indagação aos meninos sobre quem teve aula de música no ensino fundamental, né? E assim, os primeiros, né, só começaram a chegar em 2012, pra vocês terem uma ideia. Os primeiros meninos, e aí eu já entendo que era um reflexo, né, da lei de 2008, né? A lei sobre a obrigatoriedade do ensino de música. Então, veja que a maioria deles não tinha essa prática, né? Então, chegavam ali, né, completamente crus. Então, por que eu estou dizendo isso? Mesmo assim, esse entendimento a gente consegue fazer numa aula, entendeu? Então, a coisa funcionava bem legal. Bom, legal, vamos agora misturar, entendeu? Eu tenho um som no primeiro tempo, 2 sons no segundo tempo, 1 som no terceiro tempo, 4 sons, né, no quarto tempo, mais 1 e mais 1, tá? Então, como é que a gente vai? Vocês podem, então, experimentar, tá? Né, o pulso seria esse, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer com voz, tá? Pode fazer aí. Não abre o microfone, não, senão vira uma zona, né? E foi. Tá, 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 tá. Beleza. Aí, repetindo, tá bom? Vamos fazer agora, eu quero o som que tem meio tempo, ou seja, o som, né, que está, que cabe ao lado de outro dentro de um pulso, ou seja, quando eu tiver 2 sons num tempo, esse som vai ser com té, tá? A sílaba té. E o som que representa 1/4 do tempo vai ser com ti, tá? Então, o som de um tempo é tá, o som de meio tempo é té, e um som de 1/4 de tempo é ti. Vamos lá? E foi. Tá, té, té, tá, ti, 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 tá, tá. Ok? Tenta mais uma vez e vai. Tá, té, té, tá, ti, 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 tá, tá. Beleza. Aí, bom, isso, né, virou uma confusão, enfim, mas o negócio flui. A felicidade dos meninos, deixa eu botar aqui para vocês verem a minha cara, a felicidade dos meninos quando eles conseguem realizar isso, né, é um barato, entendeu? Eles, professor, a gente está lendo, é muito legal, né? Aí a gente vai, agora vamos lá, a gente não trabalhou, vamos fazer isso com palma? Vamos fazer com palma, né? Então, ó, Alex, deixa eu tentar fazer a minha imagem junto, que facilita, né? Vamos fazer com palma. Palma média, todo mundo tocando a palma média, tá? Que é a palma de parabéns para você, todo mundo sabe cantar parabéns para você, então vamos na palma média. E foi. Tá? Vocês certamente já decoraram a linha, não precisa nem ficar olhando, né? Agora, vamos fazer o seguinte, o som que é do tamanho do tempo é palma grave, lembra? Do pulso. O som que é meio tempo é palma média. O som que é 1/4 de tempo é palma aguda. Vamos lá? 3 e 4. Ok? E, de novo, foi. Ok? Então, veja, a minha premissa é o seguinte, se a gente vai trabalhar com figuras, né, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, a relação entre elas, entendeu? Vira uma confusão, entendeu? A gente acaba dedicando um tempo para uma turma de 40 meninos muito grande, falando de um processo teórico, entendeu? Então, assim, com essa linguagem dos quadradinhos, Marcos, mas isso aí é semínima, é colcheia, é semicolcheia. Mas eu não vou dizer isso para eles, entendeu? Eu não vou. Quando eles chegam no curso de leitura, que eles
começam a entender as figuras, eita, professor, é isso e tal, entendeu? Aí o cara que vem do curso de leitura, que já passou pela sala de aula, ele já flui com muito mais tranquilidade, entendeu? Então, é essa a história. Bom, e como é que fica o silêncio? Como é que fica a pausa, né? Bom, a pausa é esse X, né, que corta o quadrado. Por que a gente não faz, então, um espaço, né? Como eu já vi algumas pessoas fazendo, faz um parêntese, né, que é o espaço da pausa. Porque eu preciso que eles entendam que o silêncio está para o som com a mesma importância. Que o silêncio dentro do fazer musical, dentro da escrita, é importantíssimo. É fundamental para a construção musical, sobretudo da música contemporânea. Então, o silêncio tem tamanho, né? O silêncio tem tamanho. Eu costumo dizer para eles, o cara, vocês vão para o concerto, da Sinfônica Brasileira, né? Tem um cara lá que toca o prato, né? O prato toca, a música dura 20 minutos, ou sei lá, meia hora. O prato só vai tocar no último minuto lá, fazendo tchum, tchum. O salário daquele cara é igual ao do outro, que tocou a música inteira, entendeu? Então ele é pago para ler o silêncio. Ele precisa, porque se ele pegar aquele prato e tocar no meio, nos 15 minutos, e não nos 18 minutos ou nos 17,5, ele vai ser demitido, entendeu? Então ele precisa ter uma noção clara de que o silêncio tem tamanho. Aí eu vou falando dessa história para eles entenderem, né, de que a pausa não está ali aleatória e tal, né? Então, veja aí, a gente tem nessa configuração, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempos, tá? A gente tem 8 tempos e apenas 4 sons, né? Então, a gente tem quatro tempos de silêncio, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, vamos fazer com som, né? Com voz, que é melhor, tá? Então, o pulso é esse, e pode ser com ti, tá? Ti, 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 tá? Aí quando... Beleza, faça primeiro com voz, porque se fizer com palma primeiro, aparece 500 palmas fora de lugar, entendeu? Então, eles precisam entender a história do silêncio com voz, para ficar bem legal. Aí depois a gente muda para palma. Aí é claro que quando um bate palma fora do lugar, e isso evidentemente acontece no primeiro momento, vira uma confusão. Então, aí eles acabam que a aula fica voltada para conseguir que aquele silêncio saia perfeito. É muito legal. Aí eles começam a perseguir o silêncio, né, na sua precisão, né, da duração. É muito legal. E, evidentemente, nesse momento eu já falei sobre andamento, então a gente começa a mudar os andamentos, né, mudar o pulso, tá? O pulso agora vai ser esse, ó. É claro que fazer 20 minutos com um pulso e depois mudar o pulso dá uma outra ziquezira na cabeça, né? Mas aí depois eles acabam entrando na história, tá? E então, bom, e agora como é que faz a questão das alturas, né? Veja, eu tenho A para agudo, M para médio e G para grave, tá? Então, uma das... Lembra que lá a gente fez isso aqui com palma, né? Palma grave, média aguda, tá? Eu não vou fazer agora, mas eu vou mostrar a vocês no teclado, né? Então, eu digo para eles, eu trabalho com clusters, isso é um som agudo, médio, grave, tá? Então, eu tenho esses três espaços para trabalhar com altura, tá? Então, é claro que a altura não é só isso. Dependendo do meu referencial, a altura muda. Então, eu vou, por exemplo, para a região média do teclado e vou trabalhar com 3 sons. Agudo, médio, grave, tá? Então, agudo, médio, grave. Veja que eu diminuí, né, a superdimensão que o teclado tem, tá? É claro que isso não dá para ser feito no primeiro momento. Então, eu faço, inclusive, com eles, ditado, entendeu? A gente faz primeiro a arrumação do ritmo, né?
arrumou, aí eu corrijo o ritmo, tá legal, tá legal. Agora vamos colocar dentro dos quadrados as informações sobre a altura, tá? Então vou aumentar aqui para eu poder ver melhor. Então eu tenho... Tá? Ficou claro? Deu para todo mundo ouvir? Por alguma questão, assim, depois eu estava ouvindo uma gravação, o teclado, parece que o som, quando grava, ele some, ele não dura muito. Inclusive, para mostrar as pausas, o teclado não fica, com esse som de piano, ele não fica tão legal. Bom, então, né, a gente já viu isso aí. Aí a gente pode trabalhar também com voz, eu falo com eles, né, agudo, médio, grave, né? Aí a gente vai para os instrumentos. Que instrumento aqui que a gente tem que tem som agudo? Aí eles pegam, o xilofone aqui, ó, vamos pegar essa região. O pandeiro vai ser um som médio, legal, professor. E vamos para a asa-bumba. A asa-bumba é grave. Então, vai um grupo trabalhar com as abumbas e com os rebolos, né? E aí o outro grupo fica com os pandeiros, a gente tem, sei lá, uns 12 pandeiros na sala, né? Outro grupo vai ficar com agogô, com xilofone e tal. Aí a gente, né, a gente faz um trabalho assim meio de... eu coloco isso no quadro e eles vão lendo, né? E cada grupo toca somente o som agudo, o outro grupo só toca o som médio e tal. É bem interessante essa história, tá? Aqui, então, né, vem o nó da escrita musical, que é o som maior do que um tempo. Tá? Então, eu vou trabalhar com ligaduras, tá vendo? Sobre os traços verticais, eu vou colocar uma ligadura que vai unir dois tempos no único som. Tá? Então, veja, aqui eu tenho um exemplo musical, né, um trecho rítmico que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tempos, né? 12 tempos, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sons, né? Então, eu tenho um som de um tempo, um som de dois tempos, depois um som de novo de um tempo, um som de três tempos, um som de quatro tempos e um som de um tempo. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, esse é o pulso. Então, vamos fazer com Té, certo? E foi. Té, 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 té. Beleza? Ficou claro? Se a gente estivesse, né, numa sala de aula agora, né, num grupo menor, evidentemente não com 40, né, eu ia pedir individualmente, fulano, abre o microfone, canta essa célula, né, e tal, e a gente teria essa história. Tá? Bom, então, agora vem a história da dinâmica, né? Como é que eu vou trabalhar com sons de diferentes intensidade? Eu estou voando, viu, gente, aqui, né? Então, sob os quadrados, né, abaixo dos quadrados, eu coloco informações. Poxa, mas essas informações são da notação tradicional. Perfeito, né? Não falei em nenhum momento que a gente não vai trabalhar com a notação tradicional, excluí-la, ignorá-la, né, e abandoná-la do nosso métier. Né? Eu não preciso dizer que isso pertence. Às vezes até, aliás, eu digo, né? Falo, olha, essas informações sobre dinâmica é uma herança que a gente tem da Europa, sobretudo da Itália e tal, e, inclusive, aí eu brinco com eles, né, sobre o exagero dos italianos com relação à dinâmica e tal, é bem legal. Veja, então, a gente tem ali, né, dois sons em forte, depois dois sons piano, um som forte, um som piano, depois a gente tem 4 sons em crescendo, veja que o som anterior era piano. Sim, uma coisa, eu só mudo a informação quando... aliás, eu não preciso repetir a informação, tá? Enquanto eu não der uma informação nova, está valendo a informação anterior, ou seja, o segundo som é também forte, né? O quarto som é também
piano. E aquele grupo lá de 4 sons, ele começa com piano, porque o som anterior é piano, né? Ele começa com piano e vai crescendo gradativamente até chegar no forte, tá? É claro que isso aqui, eu faço vários experimentos, forte piano, tá? Aí a gente faz com palma, faz com voz, mudando a palma, por exemplo, palma média e palma aguda, funciona bem legal, entendeu? Por exemplo, vou tentar aqui fazer com palma, ó. Né? Ficou claro? Deu para ouvir? Né? Forte, forte, piano, piano, forte, piano. Assim, foi, né? Aí, evidentemente, quando eu coloco a minha voz na jogada, vira uma algazarra, porque é engraçado, né? Tá, 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 tá. É claro que o professor, nessa hora, tem que ter muito cuidado de, se for trabalhar com a voz, não mudar a altura, porque um nó complexo no entendimento. Olha, estão rindo até no chat, Simone, né? Não deveriam, isso foi um absurdo. Né? Fizeram kkk para mim, que absurdo. Eu, quando estou dando aula online, gente, eu não olho o chat, porque eu imagino que os comentários... Aí eu já aviso de pronto. Gente, se vier uma história interessante no chat, alguma pergunta, interfere alguém, quem está com o microfone, né? Porque alguns estão... usam o chat porque não tem microfone mesmo, né? São questões das dificuldades que a gente enfrenta. Aí, né, alguém abre o microfone e fala, né, que fulano está perguntando isso e aquilo. Mas não dá tempo de ver o chat, mas entrou aqui, aí eu vi rapidamente. Então, veja lá, se eu coloco com voz, né, eu tenho que ter o cuidado de não fazer tá, 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 não fazer o piano virar grave, entendeu? Então, é importante porque existe um nó para eles entenderem o que é a diferença de intensidade e a diferença de altura. A altura é localização, né, grave, médio, agudo, e intensidade é força. Então, né, tem que ter muito cuidado para manter. Por exemplo, eu vou escolher esse som. Tá, 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 tá. Não, tá, 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 né? Para não mexer com a altura, senão vira uma confusão aí, tá? Bom, basicamente é isso. Aí, isso leva muito tempo, porque é claro que para eu trabalhar com a linguagem, eu antes preciso dar aula sobre os parâmetros. Eles precisam entender o que é duração, eles precisam entender o que é intensidade, o que é timbre e o que é altura, tá? Então, aí vai uma aula, 2 aulas, né, sobre intensidade, 2 aulas sobre altura e tal. Então, a gente, né, faz um trabalho. Então, quando entra na linguagem, eles já sabem, já têm um domínio sobre os parâmetros, então já facilita, tá? Então, pronto, acabei a minha exposição. Vamos avaliar agora, se vocês entenderam isso direitinho, tá? Simone mandou a avaliação. Eu vou fechar essa minha apresentação aqui, que eu criei outra para especificamente para falar do... Espera aí, só um minutinho, tá? Para mostrar a avaliação. Vai abrir aqui ainda, tá bom? Só um minutinho. Já entrou aí, gente? Ainda não, Marcos. Ainda não? Peraí. Sim? Não. Peraí, então calma. Peraí, o que está acontecendo? Por que não entrou? Para ninguém entrou? Não, ainda não. Ainda não. Não apareceu uma tela vermelha, amarela, não? Não. Nada. Ué. Por que não? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, peraí. É porque eu fechei a câmera. Absurdo. Né? Se você fechar a câmera no Meeting, aí não abre a câmera lá de jeito nenhum. Agora sim, tá ok.
Espera aí, só um minutinho, que eu vou primeiro... Pronto, beleza. Então, isso que eu estou fazendo é uma sugestão. É claro que eu dei uma mexidinha, né, na avaliação para que ela fosse aplicada aqui no online, né? Então, a primeira questão tem cinco opções, né, de resposta. Eu tenho aí altura, timbre, duração e intensidade. Ô, Marcos, só um instantinho, só para lembrar aqui que esse material que você está mostrando no slide é o que foi pedido para fazer impressão. Então, quem tiver pode acompanhar, né? Isso, né? Eu só trouxe aqui o slide porque Simone falou que talvez alguns não tivessem dificuldade de ver e ao mesmo tempo, entendeu? De assistir a aula e ver lá. Então, veja vocês, essa primeira questão, eu toco, né, no teclado, alguns trechos musicais com exemplos de altura, de timbre, de duração, intensidade. Ou seja, eu vou tocar 2 vezes o mesmo exemplo. E na segunda vez eu modifico alguma coisa. O que eu modifiquei? Foi altura? Foi duração? Foi timbre? Ou foi intensidade? Tá? Então, eles estão lá com esse papelzinho, né? Eu só coloquei uma aqui para vocês verem, mas eu vou... né? Então, vamos lá. Eu vou tocar aqui no primeiro... Vejam, o primeiro exemplo, tá? Primeira linha. Ok? Todo mundo identificou a música, todo mundo sabe, né, do que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Ok? Eu mudei a duração? Não. Mudei a altura? Não. Mudei a intensidade? Não. O que mudou? Timbre. Beleza? Tá claro? Porque eu tinha, então, um som de piano. E agora eu tenho um som de um órgão aí horroroso, um órgão, né, meio besta, mas um órgão. Né? Eu posso fazer, por exemplo, que é claro que o exemplo ficou muito próximo. Eu costumo fazer coisas mais distantes, tá? Como vocês são professores, eu me dei esse luxo, né? Para aproveitar, que eu nunca tinha feito. Eu faço... peraí. Opa, peraí. Eu nunca sei voltar ali. Ó. Agora eu vou para isso, ó. Tá? Por acaso, esse teclado me dá a chance de ter um som de violão, né, assim, parecido, né? E eu costumo dizer a eles, olha, um violonista não vai gostar disso, tá? Ele vai dizer que esse som não é de violão, mas a gente, né, se dá esse luxo de pensar que é. Bom, então, o segundo, tá? Ops, espera aí, só um minutinho. Ok, voltou. Opa, Ok? Alguém quer abrir o microfone e dizer o que eu mudei? Altura. Isso, beleza, tá? Então, aí, né, veja que você tem que manter o mesmo timbre e tal, o mesmo andamento, etc, etc, tá? Terceiro, vamos lá. Eu não pensei nos trechos musicais antes, tá? Eu estou pensando aqui agora. Pronto, vou repetir para não... normalmente, cada trecho eu faço um trecho de música específico, tá? Agora eu vou repetir para não ficar pensando muito, tá? Ó. O que eu mudei? Duração. Duração, certo?
Então, aí eu já falo com eles que duração não necessariamente é mudar o andamento, mas eu posso mudar a configuração rítmica, né? Transformar, ou eu posso, quando eu transformo em nacional, por exemplo, num baião, quando eu transformo em nacional num samba e tal, eu estou mudando durações, tá? E agora, mais um, tá? Peraí, deixa eu fazer outra coisa aqui. Tá? Eu trabalhei com dinâmica, então a dinâmica está inserida onde? Em intensidade. Tá? Beleza. Aí eu vou fazer mais um. Não vou fazer agora não, porque vocês são professores. Por que eu faço mais um? Porque se eu faço 4, o último pode ir por eliminação. Tá? Eles sabem que eu estou trabalhando 4 parâmetros, então eu sempre coloco 5 exemplos, ou até mais, né, para nenhum deles sair por eliminação. Já foi esse, agora é aquele. Tá? Beleza. Então, a segunda questão, eu tenho... Essa segunda questão, normalmente, na aula presencial, eu não faço. Eu faço a última, tá? Que vocês têm aí, que a gente não vai fazer agora, porque, né, não dá tempo, nem dá para corrigir. Agora, então, no aula online, então, eu vou escolher uma dessas linhas e vou executar, tá bom? E aí ele vai identificar qual dessas linhas que eu toquei, tá? Normalmente, eu só coloco os quadradinhos, tá? Avaliação assim, eu dou a eles a quantidade de quadradinhos lá, no papel, e eles vão fazer o ritmo em cima. Eles vão colocar onde é que é um som de um tempo, onde é que é o som de meio tempo, etc, etc. Se tem ligadura, se não tem, etc. Tá? Essa questão aqui, ela é bem básica, né? Porque é o ponto inicial da linguagem, né? Da escrita. Né? Veja que eu não misturei, que eu não coloquei silêncio, eu não coloquei sons maiores do que um tempo, tá? Então, para garantir que todo mundo entendeu, é uma avaliação para saber se ele entendeu o conceito básico da escrita, tá bom? Então, eu vou tocar uma dessas linhas, tá? Atenção, foi. Tá, 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 tá. Todo mundo já pegou, né? Claro. Todo mundo identificou qual foi a linha? Certo? Preciso repetir mais uma vez? Na repetição, gente, eu nunca repito 4 vezes, tá? Se tem 4 itens, eu vou repetir 3. Né? Porque também para não ir por eliminação, porque ele pode ficar fixo apenas num item, esperar que em algum momento eu cante aquele item, entendeu? Se eu repetir 4 vezes, ele fixar o olhar num ponto, ele vai, em algum momento, né, entender. Se não for de primeira, né, ele vai chegar lá. Tá claro isso? Bom, então, vamos partir para outra. Então, nessa questão, a gente tem altura, tá? Então, eu vou fazer no piano, tá? Que é mais fácil, né, do que na voz, tá? Deixa eu aumentar o volume, desculpa. Tá? Eu poderia fazer um pouco mais, explorar um pouco mais o grave, tá? Ok? Beleza. Já passou a hora. Simone, a gente pode terminar? Pode sim. Beleza, pode beleza. Sim. Beleza. Então, bom, agora aí tem a questão sobre intensidade, tá? Vamos lá? O pulso é esse, tá? Foi.
tá. Desculpa, eu errei, tá? Só um minutinho. Vai. Tá, 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 tá. Vou repetir. Tá, 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 tá. Ok? Aí, a correção fica isso, né? Eu fiz forte, tá? Tá, 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 tá. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então, próximo. Essa próxima questão é um nó, tá? Sim, na verdade, eu só posso fazer isso com meninos de ensino médio, né, que têm um entendimento mais complexo, inclusive de matemática e tal, né, porque exige uma arrumação lógica, né? Ó, um silêncio, né, o que você tem que buscar aí na sua linha? Um silêncio com duração de um tempo no terceiro tempo, e outro silêncio do mesmo tamanho no sétimo tempo, né? Normalmente, né, quando eu não estou na aula virtual, eu só coloco os quadradinhos embaixo, tá? Eu não dou opções para ele escolher, como eu fiz aí na avaliação de vocês, para escolher qual delas é a correta, tá? Né, eles têm lá os quadradinhos e eles vão construir essa arrumação rítmica em cima, tá bom? Então, né, eu tenho aí um silêncio com duração de um tempo no terceiro tempo e outro do mesmo tamanho no sétimo tempo. Esta sequência rítmica contém também um som longo com duração de 3 tempos, que começa no quarto tempo, e ainda 4 sons do mesmo tamanho distribuídos igualmente no segundo tempo, bem como 2 sons de meio tempo cada um no oitavo tempo. Esta sequência rítmica começa e acaba com um som que tenha o mesmo tamanho de um tempo, tá? Então, né, ficou claro aí, tá? A resposta A, então, né, começa e termina com um som do mesmo tamanho, tá vendo? De um tempo, né? 4 sons distribuídos igualmente no segundo tempo, um silêncio no terceiro e um silêncio no sétimo. Então, assim, na verdade, a construção dessa questão, se eles começarem numa afobação tentando, né, não vai dar certo. Tem que ler a questão inteira para começar do final. Eles têm que começar com um som de um tempo no primeiro e um som de tempo. Aí vai buscar quais são as informações, onde ele fala aqui do segundo tempo. Aí eles vão se organizar. Mas se for afobado, não rola. Tá? Então, é isso, né? É claro que eu fiz essa avaliação extremamente corrida aqui, né? Porque vocês são já músicos. Bom, e a última questão eu não trabalhei porque ela estaria, então... O que eu faria nessa última questão, eu só dei o exemplo aí, só mostrei para vocês como exemplo do que eu faria na primeira, entendeu? Seria isso. Primeiro, vamos, então, trabalhar com o ritmo, né, e organizar os ritmos sobre os quadrados. Né? Gente, é isso, né? É isso. Assim, veja que a gente falou de um monte de coisa num único espaço de tempo. Claro, com as crianças, isso, né, com os adolescentes, isso vai ser muito mais lento, isso vai demandar muito tempo, mas a gente faz isso de uma forma divertida, de uma forma interessante. Ao longo do processo, eles vão manuseando os instrumentos e tal, e aí, quando a gente chega nesse ponto da avaliação, a gente já começa a trabalhar com os grupos específicos de samba e baião e tal. Por exemplo, outras possibilidades, a gente pode pegar um grupo, dividir a turma em grupos, e cada grupo vai criar uma célula dessa, né? E aí eles executam essa célula para que os outros grupos anotem, entendeu? E aí eles vão e corrigem e tal, né? Então, a gente faz esse jogo. Eles podem, então, eu às vezes também dou a mesma célula, já com alturas e intensidade, tudo isso, né? Esse blocão, né, final, para todos os grupos. Então, explorem os instrumentos e tal. Então, eles saem da sala, vão para o jardim, ensaiam
aquela execução com os instrumentos ou com a voz, e volta, então a gente faz as apresentações, cada um apresentando a mesma célula rítmica, mas com possibilidades diferentes de exploração de timbres e de andamentos. Certo? É isso, né? Como Simone falou que eu posso, né, que vocês podem ficar um pouco mais, então eu estou aberto agora a perguntas e, enfim, questionamentos, etc. Críticas, né? Eu vou propor, antes da gente abrir para pergunta, a gente tirar uma fotinha. Muito bem, muito bem. Pessoal, quem quiser se sentir confortável, abrir as câmeras. Aí, peraí, deixa eu... Aí eu falo o seguinte, viu, Simone? Eu falo com os Sim. meninos o seguinte, gente, olha, nós estamos vivendo uma nova ordem mundial, entendeu? Até as relações familiares, as relações amorosas, né, hoje são mediadas pela tecnologia. Se a gente não se coloca, se a gente não abre a câmera, né, as relações ficam muito frias. Aí o que está ruim fica muito pior, né? Então, assim, vamos abrir a câmera, porque eu também, né, sou filho de Deus, eu também quero ver gente olhando para mim, vendo, eu quero ver as expressões. Aí eles começam, assim, nem todo mundo abre. É claro que tem gente que está na casa com pessoas, né, sem roupa andando na casa, ou tem outras pessoas trabalhando no mesmo espaço, enfim, tem milhões de coisas. Outro dia um menino falou, professor, a gente está eu tive que ir ao centro resolver um problema, estou na bicicleta. Entendeu? Por isso que eu não posso abrir a câmera. Ele estava ouvindo a aula do celular com fone e andando, entendeu? Então, são coisas da nova ordem, né, mundial que a gente está vivendo, né, que, enfim, mas eu costumo sempre apelar, porque aí tem um dia que eu botei uma máscara, não uma máscara de proteção de Covid, né, outra máscara, eu botei, eu falei, vou dar aula assim, que tal? Aí fico fazendo, né, questões para que eles pensem, né, para que eles vejam como é importante, né, essa história da gente ver as pessoas, porque, gente, a vida fica muito ruim se a gente não vê, né? Mas eu não quis, como hoje foi o primeiro encontro com vocês, eu não queria fazer essa indigestão já no início, né? Assim, aí abriu a câmera quem quis. Vamos lá. Eu vou tirar, mas se alguém da minha turma puder tirar também, é porque eu estou usando uma extensão aqui no Meet, aí fica uma marca d'água aparecendo. Então, quem quiser também tirar para ter, né, para garantir. Vamos lá. 1, 2, 3, mais uma. Pronto. Aí. Então, Beleza. Marcos, assim, brigadíssima, foi maravilhosa e eu achei bem bacana que você, além de fazer assim um resumão, assim, bem pontual, né, da sua proposta de trabalho, de atividades que você desenvolve, de você apresentar essa avaliação, porque também a avaliação é uma questão que dá um nome a algumas pessoas, né, de como avaliar. Então, você trouxe uma avaliação, assim, bem cuidadosa e que você foi, inclusive, orientando, né, como é que você faz para poder aplicar, dando algumas dicas. Então, é muito bacana também a gente falar de avaliação da aula de música na escola também, né? Então, agora vamos deixar esse espaço. Teve uma pergunta do Kleber, em relação ao que você acha dessas provas para ingresso no vestibular que ainda são adotadas em algumas universidades, né, em alguns cursos de música. Ele está perguntando sobre isso, porque ele está dizendo assim, deixa eu ver aqui, que ele acredita que é um modo de exclusão com as pessoas que desejam fazer música, pois ao ser aprovado para outro curso, o estudante não precisa fazer uma prova específica para aquele curso, né? Além da núcleo comum do vestibular. Então, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho, assim, eu não queria me ater muito a isso, porque eu estou no ambiente, né, virtual da UFES, né? Então eu não posso, né, me alongar nessa discussão, mas eu concordo com a
a avaliação, tá? Com a prova de seleção específica. Porque, assim, eu fico imaginando, eu trabalho numa instituição privilegiada, tá? E sempre trabalhei, graças a Deus, né? Busquei isso, entendeu? Para minha felicidade, eu busquei isso. Eu queria trabalhar no Colégio Pedro II, né? Porque era uma escola de referência em música, assim, né? Tinha e depois, quando eu vim para o Instituto Federal, eu sabia que eu podia construir, né, um espaço onde eu tivesse total liberdade para fazer, né, o que eu quisesse, né? Então, a minha instituição é privilegiada. O aluno poder chegar ao final do curso, né, o cara se matricula lá, inclusive isso dá um nó na cabeça dos pais e tal, né? Teve uma menina, inclusive, que ela resolveu fazer canto, fez canto, já é formada, está no Rio de Janeiro, ela fez canto na UFRJ. Ela é do interior da Bahia, e de uma cidade aqui perto, e veio para a Conquista fazer o curso de meio ambiente e tal. E ela se encantou pela música, ela já cantava um pouco e tal, e de pronto, no primeiro ano ela já entrou no coral, né, e entrou no curso de leitura, enfim. Quando terminou o curso, essa menina estava, os 4 anos de meio ambiente, ela podia fazer vestibular para medicina, porque é normalmente o perfil do menino que faz meio ambiente no IFBA, né? E ela, né, reuniu a família para dizer que ela ia fazer música, né? E aí, assim, quando sentou com a família, a mãe perguntou: você está grávida? Né? Porque, assim, né, o assunto era sério, reunir pai e mãe e os irmãos e tal, para ela, eu tomei uma decisão, na verdade, pô, você está grávida? Então, não, é que eu resolvi fazer música. Então, assim, veja que um impacto é muito grande, entendeu? Então, ela, inclusive, assim, ela ousou perguntar: Marcos, qual é aonde a gente tem o melhor curso de canto no país? Eu falei: olha, nesse momento, né, isso já tem alguns anos, nesse momento a referência que a gente tem é o UFRJ. Ela nem se deu o trabalho de se inscrever para outros vestibulares, ela só fez vestibular, se inscreveu para o UFRJ, porque ela queria ir para lá, e passou, enfim, fez canto, né, e já é formada hoje. Então, assim, ela é oriunda de uma escola privilegiada. A maioria não é, entendeu? Então, assim, aí é claro que nesse ponto a exclusão faz sentido, né? Eu vim lá, eu estudei na escola pública lá não sei de onde, quero fazer música, como é que eu vou fazer para entrar na universidade se eu não tive aula de música? Em contraparte, aí sim, aí eu tenho que cobrar do Estado, porque eu tenho uma lei que obriga o ensino de música. Por que para o menino passar no vestibular de música e ter o conhecimento de música, ele precisa procurar uma escola especializada? Né? Então, a minha briga foi essa, e é isso que eu discuto na minha tese. Por que a escola pública não oferece a esse menino condições para ele seguir o caminho da música se ele quiser? Porque a escola não dá condições para ele seguir o caminho da geografia, a escola não dá... não existe um curso específico de geografia fora da escola, né? Se ele quiser fazer química, o conteúdo de química está ali, entendeu? Né? Específico dentro do ensino médio. E por que o de música tem que estar por fora? Entendeu? Mas aí eu acho que se não houver uma seleção, ele pode não saber quais são as suas habilidades. E aí ele vai ter um curso de música muito truncado, ele pode ter muitos problemas, entendeu? Então, assim, porque ao longo do ensino médio, ele foi tendo disciplinas que foi dando a ele ou até ajustando os sonhos antigos, ou tirando algum sonho antigo para dizer: caramba, como é que eu vou fazer medicina se eu sou péssimo em química, se eu sou péssimo em biologia, entendeu? Aí ele vai, ao longo do ensino médio, ele vai mudando o foco. Ou ele vai trabalhar, porque se ele está no ensino médio, e se ele quiser fazer química, e ele achar que ele é ruim em química, ele vai buscar um cursinho de química, ele vai buscar um cursinho de biologia por fora, porque ele sabe que a pontuação dele no Enem precisa ser altíssima para entrar em medicina, de química e biologia, entendeu? Então, assim, aí ele precisa saber que para entrar em música, ele precisa, né, trabalhar esses nós ou essas habilidades que ainda não estão arrumadas na cabeça dele, entendeu? Ele precisa ser afinado, ele precisa saber solfejar, então isso, né, eu acho importante por conta disso, entendeu? É isso, né? Mas eu não quero alongar essa discussão não, senão a gente perde o foco aqui da coisa. Eu li uma pergunta, mas não cheguei ao fim, Simone, chegou outra pergunta aí.
tem aqui uma da Sara. Depois eu vou subir para ver se tem mais, mas ela está perguntando assim: depois das aulas de parâmetros e das atividades dos quadradinhos, o senhor parte para quê? Qual caminho o senhor segue? Boa pergunta, boa pergunta. Aliás, eu já tinha respondido isso, né? Quando eu chego nesse nível de leitura, né, dos quadradinhos, eu vou trabalhar agora com a prática instrumental específica de samba ou baião, tá? E aí, à medida, por exemplo, qual é o pulso, né, que a gente vai escolher aqui no baião? Como é que a gente, por exemplo, uma das coisas que dá um trabalhão é a gente conseguir arrumar a célula, por exemplo, da síncopa, entendeu? Porque eles só vão conseguir isso fazendo ligaduras, entendeu? No nível mais avançado dessa linguagem, entendeu? Não tradicional, né? Então, eles vão fazendo ligaduras para saber que eu tenho um grupo de 4 sons num tempo, e aí eu ligando o segundo e o terceiro tempo, eu alonguei esse som do meio, entendeu? Então, eu tenho um som maior no meio e vou fazer tá, 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 entendeu? Então, assim, nessa... aí, mas eu não vou ficar... Se eu ficar só nisso, ele vai ficar também entediado, entendeu? Então, eu estou já trabalhando com a prática dos instrumentos, entendeu? Então, tem um grupo tocando pandeiro, porque dá um trabalhão danado também, por exemplo, colocar todo mundo, porque eu exijo que todo mundo passe por todos os instrumentos no início. Todos eles vão tocar pandeiro, se é baião, né? Todo mundo vai tocar pandeiro, todo mundo vai tocar triângulo, todo mundo vai tocar zabumba, entendeu? E depois que todo mundo, né, conseguiu minimamente dominar o instrumento, beleza, agora escolha qual instrumento que você quer namorar, entendeu? Para ficar mais próximo dele. Aí tem gente, inclusive, que resolve comprar um pandeiro para, né, treinar em casa, entendeu? Assim, as pessoas começam a se identificar com alguns instrumentos. E aí, né, porque a técnica de pandeiro não é fácil, entendeu? Dói a mão e tal, entendeu? É complicado. Então, isso leva um tempo. E a gente só tem um ano, né? E agora eu só tenho um semestre, né? Lembre-se disso, né? Eu tinha um ano, né, no passado. E agora eu só tenho um semestre, porque aí já, no segundo semestre já entra um novo grupo, começa tudo de novo, entendeu? E é interessante, porque, por exemplo, se eu trabalhei na mesma turma, né, com o grupo daquela turma, o grupo de 1 a 20, né, eu trabalhei baião, quando chega o segundo grupo, aí a gente discute, a gente quer fazer samba. Aí um ou outro fala, mas por que você trabalhou baião na outra turma? Porque a outra, eu queria também baião, aí começa a ficar uma coisa assim meio, né, você gosta mais do outro porque fez baião e, né, e tal, entendeu? Então é complicado essa história. Mas, ou seja, quem foi a menina que perguntou? Eu não abri o chat. Sara. Então, Sara, isso, né, levou muito tempo e foi prazeroso, entendeu? Porque, embora tenha a dor, né, de tocar pandeiro, dá uma dorzinha na mão, entendeu? O resultado dá muito prazer, entendeu? E eles, né, vão se identificando, né? Eu acho que só dá para mais uma que eu consegui aqui achar. Teve alguns comentários sobre essa discussão anterior, né? Mas que realmente é muito pano para manga, e quem sabe a gente faz até um outro evento nesse sentido. Tem como salvar, Simone, esses comentários para eu ter acesso depois? Quando eu encerro a gravação, ele aparece. Ele vai aparecer, ele vai me dar um... E aí eu catei uma aqui em tempos remotos, né? Que eu acho que todo mundo está curioso, que é do Ranier, que está querendo saber qual é o programa que você usa, que você usou, que compartilhou a sua imagem com aquela tela. Chama Prezi com ZI, tá? Prezi Vídeos, né? Agora, gente, ele só fica grátis, né? 1 mês, entendeu? Aí a gente comprou aqui em casa esse programa por 1 ano, né? Porque, inclusive... sim, vou colocar no chat aqui o link. Inclusive, os vídeos... assim, o primeiro vídeo que eu fiz, acho que só o primeiro, eu fiz gravado no celular.
os outros, até porque um aluno reclamou, o professor não teve nenhuma imagem, entendeu? Só você falando, entendeu? Eu falei, caramba, eles estão acostumados com essa história de imagem, então eu vou... aí eu peguei e fiz os outros vídeos, eu fiz no Prezi já. Opa, peraí, fiz besteira aqui. Cadê? Cadê o chat? Aí eu vou botar aqui o link do vídeo sobre duração. Esse é o vídeo sobre duração, que está no YouTube. Aí lá na minha página vocês têm outros, tem de timbre e tal, entendeu? Então, o Prezi ajudou muito, entendeu? Agora, assim, a escola deu um curso para a gente, né, de como usar as ferramentas e tal, mas a gente estava em obra aqui em casa, eu não consegui ser tão concentrado nas aulas, né, no treinamento lá e tal. Aí, né, o meu companheiro já tinha essa história do Prezi, e aí ele me ensinou, e a gente foi, né, e eu, né, adentrei a história do Prezi, gosto muito, é muito legal. Aí lá no Prezi você pode pegar fotografias, você pode pegar imagem, você pode pegar no próprio... no Google, né? Você procura imagens em série, é bem interessante, né? E tem algumas imagens que já são sugeridas pelo próprio Prezi, entendeu? É bem bacana. É isso, minha gente. Eu acho que também nesse site, né, que se eu não me engano, que também consegue vídeos, gravuras gratuitos. Alguém perguntou assim, ó, peraí, o Felipe está perguntando, uma dúvida. Nesse caso, as práticas de baião e samba já estão na extensão? Não, não estão, Felipe. Tá? É junto com a aula. As aulas de baião e samba estão dentro da aula do ensino médio, tá? Do componente curricular. Tá? O que está fora são as aulas de leitura escrita musical, que aí lá figuras mesmo, pauta musical, aí eu uso a flauta doce, como instrumento de leitura. A proposta inicial, lá em 2005, a gente, né, foi um grupo bem especial que começou em 2005, vamos trabalhar com flauta doce só como instrumento de leitura. Aí eu pedi que eles comprassem a Yamaha Barroca, né, que tem uma possibilidade de sons agudos mais qualificados. E aí aquele grupo começou a gostar muito da flauta doce. Acabou que eu pedi à escola, hoje a gente tem flauta contralto, flauta tenor, flauta baixo, e a gente consegue fazer arranjos a 4 vozes, né? E aliás, eu ainda tenho, essa é minha, uma flauta piccolo, e a gente faz então coisas bem avançadas de leitura com a flauta, tá? Qualquer dia desse eu vou tomar coragem e postar um vídeo que a gente fez no YouTube também, entendeu? Com um grupo de flauta. É bem, bem legal, assim. Então, o grupo de flauta que era só um grupo de... o uso do instrumento como leitura virou uma prática instrumental, virou um grupo mesmo de trabalho, né? Bem legal, entendeu? Expandiu, né? E tem alunos que hoje já tocam flauta melhor do que eu, entendeu? Sem dúvida, né? E o coral também está como extensão, entendeu? Agora eu acho que a gente está finalizando, nós usamos bem o tempo, que já são 9h29. Então, assim, Marcos, sem comentários, né? Não tenho nem o que dizer, foi muito bacana, tá? A sua participação.